É, Olá, eu sou o professor Vitor Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG, e agora nós vamos passar para a nossa última aula do nosso curso sobre métodos quantitativos em psicologia para o primeiro período do curso de graduação em psicologia. Então, nosso assunto hoje é sobre publicação, né? Fazer alguns comentários sobre por que publicar, como publicar, que tipos de publicação existem, e assim por diante. Então, nós vamos discutir esses tópicos aí: autoria, agradecimento, conflito de interesse, revisão por pares, indexação, periódicos, citação, tipos de publicação. A questão da autoria, né? Hoje em dia, cada vez mais, né, a pesquisa é uma empreitada colaborativa. Dificilmente a gente consegue conduzir um projeto de pesquisa empírico sozinho. A gente sempre trabalha em equipe, e às vezes as equipes são grandes, estudos multidisciplinares, envolvendo várias cidades, vários pesquisadores, alunos, professores, etc. Então, é bom sempre a gente ter um contrato prévio, né? Negociar, fazer um planejamento e trabalhar de comum acordo, definindo as posições, né? O primeiro autor, né, geralmente é quem escreve o paper, quem dá a redação final, né? Mas existem algumas diretrizes de como é que se faz. É importante que, nesse contrato, a gente especifique a função de cada autor, o que cada um vai fazer, né? Então, alguns critérios, né, para ser o primeiro autor é quem teve a ideia, né, a ideia original, quem escreveu, que é extremamente importante, porque escrever é a parte mais trabalhosa. Na maioria das vezes, o primeiro autor é o aluno de pós-graduação, o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, que está apresentando os resultados do seu trabalho de pesquisa. O último autor, né, é a chamada posição de honra, né? E aí, geralmente, é o professor, a pessoa mais qualificada, com mais experiência, né? Algumas revistas, né, exigem, né, que seja especificado o que cada autor fez, o que cada autor contribuiu, né? Um teve a ideia do paper, o outro revisou, o outro trabalhou com a estatística, o outro foi responsável pela coleta de dados, pelo gerenciamento do projeto, e assim por diante, tá? Os agradecimentos. Então, quando a gente está recebendo algum tipo de financiamento para projeto de pesquisa, precisa colocar um agradecimento aos órgãos de fomento, citando o número do projeto, né? Então, para órgãos de fomento como a FAPEMIG, CNPq, CAPES, assim por diante, você tem que colocar o número do projeto para que conte lá quando você fizer o seu relatório como sendo uma publicação resultante do seu projeto. Acho que é importante também colocar agradecimento, né, para os participantes, né, do projeto, para os colaboradores, né, pessoas que eventualmente deram palpite, mas não participaram diretamente na redação da publicação, mas que tornaram a publicação possível, os revisores, né, que frequentemente dão sugestões importantes sobre como melhorar o paper. Nas publicações internacionais, frequentemente a gente solicita ajuda, né, de pessoas, contrata serviços de especialistas em redação técnica em inglês que nos ajudam e assim por diante, tá? Conflito de interesse, né, é uma coisa que sempre é solicitada em periódicos biomédicos, né, em função da questão, né, da financiamento de pesquisa por laboratórios
farmacêuticos e assim por diante. Então, você vai ficar publicando sobre a eficácia de um determinado medicamento, sendo, né, que a sua pesquisa é financiada por aquele laboratório, o leitor tem direito de saber. Mas existem outros conflitos de interesse, que às vezes pode ser, inclusive, até ideológicos, né, e que precisam ser explicitados por uma questão de honestidade intelectual. A pesquisa, né, científica, o selo de qualidade, né, do ponto de vista sociológico, institucional, né, o que garante a confiança na ciência é o chamado processo de revisão por pares, né? A moeda corrente da publicação é o artigo original, divulgação de resultados científicos. Você redige seu paper, escolhe o paper, coloca o paper nas normas da revista, manda para o editor da revista. Aí o editor vai dar uma olhada, ver se ele acha que o paper é publicável ou não é publicável, e pode recusar o paper de cara, ou porque ele acha que o paper não tem uma qualidade suficiente, ou porque ele acha que o paper não tem nada a ver com o estilo, com o assunto publicado pela revista. Se o paper passa, né, nessa primeiro crivo, então ele vai para, geralmente, 2 revisores, né? O ideal é que essa revisão seja anônima, às vezes isso não é possível, porque você acaba se identificando, né? Pesquisas que você fez antes, as pessoas se conhecem, né? Então, algumas revistas já hoje em dia não fazem mais esse processo de revisão, não é mais anônimo, né? O revisor conhece a identidade do autor, mas o autor não conhece a identidade do revisor, ela vai ser revelada só depois, quando o paper for publicado. Então, para ser publicado, o paper tem que passar pelo crivo de 2 revisores, né? Esses revisores, então, eles vão ler o paper, analisar e vão dizer se o paper pode ser publicado ou não, se ele pode ser publicado da maneira como está, ou se ele precisa de modificações. Geralmente, o pessoal recusa os papers, né, da primeira vez, acha que não está bom, que chega. Esse é mais ou menos o default, né? Muito dificilmente você vai ter um paper aceito, né, de cara. Então, os revisores vão exigir uma série de modificações. Às vezes, essas modificações são menores, envolvem só questões de redação, às vezes são mais complicadas, envolvem análises estatísticas, às vezes envolvem novas coletas de dados. Então, é um processo bastante demorado, que às vezes pode levar alguns meses, até um ano, coisa desse tipo, né? Muitas revistas, hoje em dia, estão tendo um sistema interativo de revisão, que você submete o paper, o revisor analisa, critica, você responde, ele olha lá, né, faz mais críticas, então você vai mantendo uma discussão com o revisor, que, na maioria das vezes, resulta num produto de uma qualidade muito melhor, tá? Então, esse sistema de revisão por pares, ele funciona, como a gente já tinha visto, do ponto de vista ético, né? No comitê de ética, que a gente delega, né, esse juízo sobre a eticidade do projeto para os pares, e também, né, na hora da publicação, no sentido de aperfeiçoar, procurar garantir a validade dos resultados que estão sendo aplicados, se proteger contra fraude, se proteger contra falsificação, se proteger contra questões éticas que eventualmente possam ter escapado do comitê de ética e assim por diante. Então, é do interesse, né, de todas as partes envolvidas que esse sistema de revisão por pares funcione da melhor maneira possível, que não tenha furo, tá? Para publicar, a gente tem que ter muita resiliência, muita garra, muito grit, né? Porque
A publicação científica é uma corrida de obstáculos, né? A gente manda o default, o paper ser rejeitado, aí a gente manda para uma revista, manda para outra, o pessoal faz uma série de exigências. A vida do pesquisador é assim, ou você está escrevendo o paper, ou você está revisando o paper, respondendo às objeções, às críticas, tá? As sugestões que foram feitas pelos colegas revisores. Então, se a gente desanima, né, não vai adiante. Tá? E existe também um processo de aprendizagem. Você manda o primeiro paper, é recusado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, lá testando, você vai aprendendo, você vai adquirindo uma experiência, você vai aprendendo a selecionar os artigos, você vai aprendendo o que você deve, o que você não deve fazer, e assim por diante. Então, a rejeição é a norma. Tá? E a gente tem que viver com isso, tem que aceitar isso, tem que ter resiliência, né, para superar esses obstáculos e capacidade de aprendizagem, no caso, é learning by doing, né? A gente aprende fazendo. Né? Você tem uma série de receitas, essas disciplinas como a nossa de metodologia de pesquisas, elas têm esse objetivo, né, de dar dicas, de traçar diretrizes gerais, mas a gente só consegue aprender mesmo na prática fazendo. Tá? A comunicação com o editor e os revisores é extremamente importante, ela tem que ser uma coisa muito formal, respeitosa. Tá? A publicação depende, né, da boa vontade dos revisores e do editor. A submissão deve ser acompanhada de uma cover letter, né, uma carta de encaminhamento dirigida ao editor com o nome, né, que é professor, doutor fulano, né, editor da tal e tal revista. A gente vê que às vezes os alunos escrevem, estou submetendo. Não, você tem que se dirigir para alguém. Né? E nessa cover letter, nessa carta de encaminhamento, a gente tem que vender o peixe. Tem que procurar convencer o editor de que a gente fez alguma coisa, né, que realmente é relevante, que merece ser publicado. Então, a gente tem aí uns 2, 3 parágrafos, no máximo, para fazer um sumário do que a gente fez, do nosso artigo, de por que a gente acha que os resultados são importantes. Quando o revisor faz um comentário, a gente tem que responder todos os comentários, não deve deixar nenhum comentário sem resposta. Então, é bom que você crie um artigo, você coloque, né, as observações, as críticas do revisor e resume, né, faça um resumo e coloca uma por uma e vai respondendo. Né? No caso, né, os revisores, o editor, eles são uma autoridade, né? Eles hierarquicamente estão ocupando uma posição superior à sua, né, porque eles têm o poder de aceitar ou de não aceitar o seu artigo. Claro, às vezes as pessoas fazem críticas que são irrelevantes. Tá? Às vezes o revisor mostra que ele não tem conhecimento sobre um determinado assunto. Tá? Agora a gente está mesmo revisando um paper que um revisor aceitou o paper de cara, elogiou, o outro encontrou uma série de problemas, e a gente vê que grande parte dos problemas que ele encontrou vem do fato de que ele não é um especialista naquela área, que ele não entende daquele assunto. Por outro lado, ele levantou uma série de questões estatísticas nas quais ele tem razão, que são extremamente importantes. Aí, nesse caso, a gente tem que argumentar, né, dizer, né, por que a gente acha que o que a gente fez é o certo, que está melhor, né? E, obviamente, essa contra-argumentação tem que ser feita de forma polida, de forma respeitosa e fundamentada em evidências, né? Quer dizer, quais são os dados, os fatos, as publicações que a gente tem, que a gente pode mencionar aqui, sustentam o nosso argumento. Tá? As boas publicações, elas são indexadas. Né? Índices, né, de publicações são catálogos que antigamente eram livros, hoje em dia estão
na internet, na qual você pode fazer busca, né? Identificar a literatura, né? Que você está interessado, né? Sobre um determinado assunto e assim por diante. Hoje em dia existe uma multiplicidade de índices, né? de catálogos, e a gente tem que aprender com a experiência, né? Como usá-los, né? E estudar atualmente envolve, né, grande parte familiaridade, né, com esses catálogos e capacidade de identificar palavras-chave que vão nos levar aos papers que são relevantes para o assunto que a gente está querendo estudar. Cada índice, né, tem a sua especificidade, tem a sua batida, a sua peculiaridade, a gente tem que entender isso. Tá? Um princípio importante na pesquisa bibliográfica atualmente é o caráter sistemático, a sistematicidade. Então, você dificilmente consegue publicar uma revisão sobre um determinado assunto se ela não for sistemática. Sistemática significa o quê? Significa que você foi nos principais bancos de dados disponíveis, construiu lá uma expressão com determinadas palavras-chave que te permitem localizar todos os papers que são relevantes para o seu assunto. E, às vezes, isso consiste de milhares de papers. Aí, em cima desses papers que você identificou, você vai fazer um processo de seleção em função de critérios metodológicos. Então, uma revisão sistemática, ela é sempre crítica, ela tem esse aspecto que a gente tem que entender de metodologia. Quando a gente vai ler um paper, então, sempre a pergunta é: qual é a validade desses resultados? Tá? Eu vou fazer, então, agora uns comentários sobre alguns desses principais índices, né, que são disponíveis. Né? Um extremamente importante é o periódicos CAPES, né, que é mantido pela CAPES, essa entidade de aperfeiçoamento pessoal de ensino superior, ligada ao MEC, que já há uns 20 anos atrás fez convênios com as mais diversas editoras científicas do mundo. Tá? Então, isso é uma coisa maravilhosa aqui no Brasil, que a gente tem acesso, né, a toda a literatura científica internacional praticamente. Né? Então, antigamente era muito difícil a gente fazer pesquisa, porque as coleções disponíveis nas bibliotecas não eram contínuas. Então, quando você estava lendo um paper, citava lá uma referência, você nunca sabia se tinha ou se não tinha na biblioteca, assim por diante. Isso acabou. Hoje em dia, então, praticamente tem tudo no periódicos CAPES, a gente tem acesso a essa literatura científica internacional. O periódicos CAPES tem o texto completo dos papers que a gente pode baixar em PDF e estudar à vontade. Tá? O problema com o periódicos CAPES, né? Nada no mundo é perfeito. Tá? Então, o periódicos CAPES ele não serve como uma máquina de busca, de revisão sistemática de literatura. Por quê? A parte computacional dele é bem ruimzinha. Tá? Então, às vezes, tem revistas, né, que a gente conhece, que sabe que estão lá no periódicos CAPES, você quer localizar um paper, você procura, coloca o título e não aparece. Isso é uma experiência enervante, mas existe. Então, no periódicos CAPES não é um local que você possa fazer uma busca sistemática de literatura, mas é um local que você pode baixar os papers, né, que você está querendo baixar. Tá? Uma grande vantagem, né, do periódicos CAPES é que a gente pode ter acesso ao periódicos CAPES através do site Minha UFMG. Né? Todo aluno, funcionário, professor das universidades federais tem acesso. Né? Então, você entra lá no site Minha UFMG e tem aqui acesso ao portal CAPES. Você clica ali, você coloca
né, a sua senha, né, do Minha UFMG, e você vai ter acesso. Então, você não precisa estar na universidade, num computador da universidade, você pode fazer isso da sua casa, o que é uma coisa extremamente importante nessa época atual, né, da pandemia. Tá? Bom, o site, né, o índice de busca mais famoso, melhor, mais exigente, mais completo, né, do mundo todo é a PubMed. Tá? A PubMed é o sucedâneo, né, do chamado Index Médicos, que é um catálogo das publicações biomédicas mantido pela Biblioteca Nacional de Medicina lá nos Estados Unidos. Tá? Então, se você quer fazer uma busca sistemática e principalmente um assunto que envolve questões biomédicas, como, por exemplo, bases biológicas do comportamento, neuropsicologia, neuroimagem funcional, saúde mental, esse tipo de coisa, o PubMed é o melhor lugar. Você não vai identificar toda a literatura, mas você vai identificar literatura de qualidade, porque para ser catalogado no PubMed, periódico, né, ele tem que preencher uma série de critérios que envolvem, né, revisão por pares, a qualidade dos artigos publicados, a continuidade da publicação, de ela não ser interrompida ao longo dos anos e assim por diante. Então, do ponto de vista de um argumento de autoridade, a PubMed tem muito peso. Tá? Mas, né, nem sempre você consegue pegar toda a literatura na PubMed, e os assuntos, né, colocados na PubMed são mais enviesados para a área da saúde. Às vezes você está interessado em outras coisas. Tá? Aí a Associação Psicológica Americana tem um catálogo, né, que é chamado de PsycInfo, tá? Que é muito bom, e aí envolve todas as questões de psicologia, né? Quem está interessado em psicologia organizacional, psicologia da educação, né? Que vai ter mais dificuldade de achar essas coisas na PubMed. Bom, a PubMed ela é de acesso gratuito, você simplesmente entra na internet, tá? E você localiza os papers, você só não pode baixar alguns papers que são de acesso livre, estão disponíveis, mas a maioria não. Tá? O PsycInfo você só consegue acessar através do periódico CAPS, porque depende de ter uma assinatura, né? Então eles cobram, né, para fazer isso. No PsycInfo também tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é ele indexa capítulos de livro também. Tá? A PubMed não. Né? A PubMed é só artigos que são revisados por pares em periódicos, né? E os capítulos de livro, na maioria das vezes, não são revisados por pares, mas na psicologia, às vezes, eles têm uma importância grande, histórica, né, como veículos, né, que a formação foi divulgada pela primeira vez. Você veja aqui, ó, quase 5 milhões de registros no PsycInfo. Tá? Um outro site que eu estou colocando aqui para vocês os sites que eu uso. Né? Um outro que eu uso bastante, que eu gosto muito, é chamado ERIC. Né? O ERIC é mantido pela Secretaria da Educação dos Estados Unidos e ele se relaciona, né, com questões da educação, né, envolvendo pedagogia, psicologia educacional e assim por diante. É um site muito gostoso de pesquisar, ele funciona bem, tá? Só que, assim, a gente tem que usar uns filtros de busca. Por exemplo, se você quer literatura
revisada por pares, porque eles têm muitas outras coisas, os critérios, né, na área da educação são um pouco menos exigentes, né, do que os critérios, por exemplo, na psicologia ou na área de biomedicina. Então, a gente tem que lembrar de usar uns filtros, porque senão a gente fica identificando, né, ali uma série de coisas que não tem tanta qualidade, né, que não passaram por esse crivo da revisão por pares. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem um outro negócio que é extremamente interessante, que é o Cielo, que é o Scientific Electronic Library Online. Isso é um projeto que se iniciou também há uns 20 anos e que envolve não só o Brasil, mas vários países, inicialmente na América Latina, depois entraram Portugal, Espanha, alguns países africanos, a África do Sul, também está nesse projeto. A maioria das publicações científicas brasileiras, né, são de acesso livre, elas estão listadas aqui, o Cielo, você identifica, né, e você tem acesso livre a essas publicações. Né? Então, o Cielo é extremamente interessante, né, quando você está querendo fazer uma pesquisa sobre o que foi publicado no Brasil, né? Quer dizer, o que os pesquisadores brasileiros publicaram, algumas vezes em inglês, na maioria das vezes em português, né? Obviamente, dado, né, as disparidades internacionais, se você está interessado na literatura de melhor qualidade, no estado atual do conhecimento, né, na edge, né, nos limites, nas fronteiras do conhecimento, você não vai encontrar aqui no Cielo, né, porque dificilmente um pesquisador, mesmo brasileiro, que faça uma pesquisa muito original, de qualidade muito boa, vai divulgar, né, nesses veículos. Tá? Mas ele tem um papel importante. Outro dia eu usei muito o Cielo, porque a gente estava fazendo um projeto de pesquisa, né, para submeter um financiamento lá na Inglaterra, e a gente queria saber, então, o que tinha de pesquisa no Brasil sobre intervenções para dificuldades de aprendizagem da matemática. Então, para esse tipo de questão, a gente tem um tipo específico de assunto, intervenções para dificuldade de aprendizagem da matemática feitas no Brasil. Um lugar para pesquisar é o Cielo. Existe uma outra ferramenta, né, que é genial, mas que a gente tem que saber usar, que é o Google Scholar. Tá? Eu uso demais o Google Scholar, tá? O dia inteiro. Só que a questão é o seguinte, o Google Scholar não é uma máquina para busca sistemática. Por quê? Porque o Google Scholar ele te apresenta os artigos, né, os resultados, em função de um critério de relevância, que envolve, acho que o critério principal é o número de vezes, né, em que o paper foi citado. E não existe garantia, né, de que toda a literatura relevante sobre um determinado tema seja identificada através do Google Scholar. Mas o Google Scholar é extremamente útil, interessante, quando você pensa assim, olha, tem tal assunto, esse assunto é muito interessante, eu estou querendo aprender alguma coisa, eu quero estudar isso, mas eu não sei bem por onde começar. Aí você vai lá no Google Scholar, ele vai te dar lá primeiro, segundo, terceiro, quais são os papers que realmente fizeram uma diferença, que introduziram conceitos novos, métodos novos, que são mais citados, os que te dão uma visão de conjunto, né, sobre um determinado assunto. E o Google Scholar tem links também para diversos sites que você pode baixar grátis, né, as publicações. Existe uma série de sites, né, como a academia.edu, ResearchGate e outros, em que os pesquisadores colocam os seus papers lá e eles estão acessíveis, né, gratuitamente. Então,
no Google Scholar tem o link e, na maioria das vezes, você consegue ter acesso direto, né, a essas publicações sem precisar passar pelo periódicos CAPES. Tá? Bom, a qualidade, né, das publicações, existem vários índices de qualidade. Essa área se chama cientometria. Eu não sou especialista nisso, né? O mais famoso de todos é o chamado fator de impacto. O fator de impacto significa o seguinte, quer dizer, eles pegam todas as publicações, né? Os artigos que foram publicados num periódico lá num determinado período, por exemplo, 2 anos, e dividem pelo número de citações que esses periódicos receberam. Então, fator de impacto não significa necessariamente a qualidade da publicação, mas, como o próprio nome diz, significa o impacto, ou seja, quantas vezes aquela publicação foi considerada tão importante a ponto de ser citada. Tá? E aí você vê, né, que as principais publicações do mundo, né, Nature, fator de impacto de 36, Science 31, New England 53, Cell 32, Lancet 33. Então, você vê que a maioria dessas publicações são da área biomédica, algumas Annual Review of Immunology 49, Acta Cristalográfica 54, coisas verdadeiramente absurdas. Esse aqui, ó, CA Cancer Journal Clinical 94, tá? Então, esse fator de impacto, ele não reflete necessariamente a qualidade da publicação, mas sim o turnover, né, da pesquisa, o turnover do conhecimento numa determinada área de pesquisa. Como nessas áreas relacionadas com a medicina, genética, bioquímica, imunologia, o turnover é muito rápido. Então, essas são os revistas que têm um fator de impacto maior. Tá? As revistas de psicologia costumam ter um fator de impacto bem menor. Tá? As revistas de neuropsicologia, que é a minha área, as melhores têm um fator de impacto de 8, tá? Não vai muito além disso. Então, as boas, né, exigentes, já têm um fator de impacto de 13, 5, e as revistas que a gente consegue publicar ficam com fator de impacto entre 1,5 e 3, né? E assim por diante. Tá? Por que isso? Porque o turnover de conhecimento na psicologia é mais lento. Tá? Não é uma coisa assim, que mude, né, nessas áreas aí, neurociência, por exemplo, né? A coisa vai mudando de um ano para o outro. Tá? Então, existe muita renovação, muita citação, tá? E na psicologia leva um pouquinho mais de tempo até os artigos começarem a ser citados. Tá? Mas o fator de impacto ele é um indicador interessante, é o mais fácil de usar. Tá? E o fator de conteúdo, né, o divisor é o número total de artigos publicados pelo periódico, né, e não necessariamente o número de artigos num determinado período. Tá? Existe, então, em função do fator de impacto, né, um ranking das revistas, né, dos periódicos. E aí, como vocês podem ver, né, Cell Biology, medicina geral e interna, neurociência, né, são os que ocupam, né, os fatores de impacto mais altos. A psicologia, né, fica numa posição aqui intermediária, né, e tem outras áreas, por exemplo, a matemática, né, que é uma área extremamente importante do conhecimento, mas que os matemáticos trabalham muito, né, do ponto de vista teórico, para desenvolver os teoremas, as análises dele. Então, eles não conseguem publicar, tipo, 10, 15, 20 papers, um paper por mês, como muitas vezes os principais pesquisadores da área de
ciências biomédicas conseguem publicar. Então, aqui, uma outra coisa que se usa, né, que é muito interessante, lá no Google Scholar eles calculam isso, né, que é o fator H. Tá? Então, o fator H é uma medida, um ranking dos pesquisadores, né, o índice H, que é o número de vezes médio, né, que os artigos, que as pesquisas de um determinado pesquisador foram citados. Então, o Stanislas Dehaene, né, que é o principal neurocientista cognitivo contemporâneo, ele tem um fator de impacto de 163. Isso significa que, na média, né, dos 200 e tantos papers que ele já publicou, cada um desses papers, na média, foi citado 163 vezes. Então, mostra que as pesquisas desse autor têm um impacto muito grande, né? Já esse pesquisador aqui tem um índice H de 23, significa que, na média, os papers que essa pessoa publicou foram citados, né, em 23 outros estudos. Bom, periódicos, né? Então, existem milhares, né, centenas de milhares de periódicos científicos no mundo. Eu vou fazer comentários sobre alguns. Alguns desses a gente não vai publicar, mas é importante que a gente conheça para ler. Tá? Então, a Associação Americana de Psicologia, ela tem alguns periódicos que são os clássicos, os mais tradicionais. Tá? Então, a Psychological Review é uma das melhores revistas, né, que ela publica questões teóricas. Então, se você tem uma teoria nova em psicologia que você quer divulgar, você manda lá. Geralmente são artigos muito densos, difíceis de ler, você leva um tempão para conseguir ler um artigo desse, mas vale a pena. Existe também o Psychological Bulletin, né, que é um periódico para revisões de literatura. Atualmente, praticamente só revisão sistemática. A chamada revisão narrativa é muito pouco publicada. Tá? E aí você encontra também artigos de excelente qualidade fazendo revisões sistemáticas, te permite ter um acesso rápido, né, toda uma literatura sobre um determinado assunto, uma avaliação crítica do estado atual da pesquisa naquele assunto. A Psychological Science também é da Associação Psicológica Americana, da APA, tá? E ela é um periódico que publica artigos originais de pesquisa em psicologia do desenvolvimento, neurociência, psicologia cognitiva, tem um fator de impacto bastante alto. O Journal of Experimental Psychology também é da APA e é o principal periódico de psicologia experimental. Ele se subdivide em vários, né, sobre percepção, sobre cognição, tem A, B e assim por diante. Tá? E a revista Trends in Cognitive Science é um periódico mais recente que publica revisões, tá? Com enfoque assim, nas novidades, o que está acontecendo, né? O que está aparecendo de novo, tá? E dicas, né, perspectivas, o que precisa ser publicado. Né? Então, essas são algumas revistas, né, mais gerais de psicologia. Existem revistas, né, que são mais especializadas em determinados assuntos. Né? Então, na área de desenvolvimento, a gente tem a Developmental Psychology e Developmental Science, que são ligadas à APA. A Child Development, que é o principal periódico de psicologia do desenvolvimento do mundo, com o maior fator de impacto, a mais difícil de publicar, só publica artigos, estudos longitudinais, coisa realmente de uma qualidade muito boa. O Journal of Child Psychology and Psychiatry, que lida basicamente com saúde mental, com aspectos
cognitivos, do desenvolvimento cognitivo e neuropsicologia, fator de impacto altíssimo, né? E lá, já nas instruções aos autores, possíveis autores, eles colocam assim: nós temos uma demanda muito grande para publicar, nós somos um periódico de uma qualidade muito boa, então, por favor, não submeta o seu paper, a menos que você ache que ele realmente é muito bom. Tá? Journal of Experimental Child Psychology é psicologia experimental, né, como o nome diz, na infância. Journal of Educational Psychology é a revista de psicologia educacional da APA, e essas duas últimas aí são revistas mais novas, né, que é o Trends in Neuroscience and Education, Mind, Brain and Education, que também são revistas que publicam originais, mas a ênfase mais é na revisão, na interface, né, dessa chamada neurociência educacional. Na área de neuropsicologia, as revistas mais tradicionais são a Neuropsicologia, né, Neuropsychology e Cortex. Elas foram fundadas em 1963, 1964. A Neuropsychology foi fundada na França, atualmente ela está nos Estados Unidos. O Cortex foi fundado na Itália. Elas disputam, né, qual é a revista que tem fator de impacto mais alto. Houve uma época, aí, uns 10 anos atrás, que a Cortex estava com um fator de impacto de 8. Foi o fator de impacto mais alto, né, que uma revista de neuropsicologia já teve. Né? E existem várias outras, né? Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Child Neuropsychology, Developmental Neuropsychology, Applied Neuropsychology, Developmental Medicine and Child Neurology. O ano passado nós publicamos um paper nessa, esse ano nós estamos revisando um paper que a gente submeteu para Applied Neuropsychology. Na área de neurociência, né, a gente tem o Journal of Cognitive Neuroscience, que foi fundado na década de 90, nessa área nova, né, de neurociência cognitiva, né, que é a aplicação de métodos de neuroimagem, de simulação em computadores para questões de neurociência, né? A Neuroimage, que é a utilização de métodos de neuroimagem funcional para questões, né, de comportamento, cognição. Neuron é uma revista que publica tudo, desde biologia celular, do neurônio, até aspectos cognitivos. Current Biology, que é uma revista de artigos de revisão, que também envolve todos os aspectos, né? Desde questões relacionadas à evolução até questões relacionadas ao comportamento. Neuroscience Biobehavioral Reviews é uma revista só de revisões na área de ciência, de neurociência, ela é muito boa, muito criteriosa, vale a pena. Trends in Neuroscience é a mãe, né, do Trends in Cognitive Science. O pessoal fez essa Trends in Neuroscience na década de 80, ela deu certo, tinha muitos papers sobre ciência cognitiva, e aí, quando chegou na década de 90, eles chegaram à conclusão que dava para publicar uma revista específica sobre ciência cognitiva, uma vez que estava havendo essa demanda. PLOS One, né, que é Public Library Online, né, é uma revista Open Access. Nós vamos ver aí o que significa isso. Quer dizer, essas revistas Open Access, elas surgiram na década de 90 e o pesquisador paga para publicar, e os artigos ficam disponíveis gratuitamente para quem tiver interesse. Então, é uma maneira boa de você divulgar, de você ter, garantir que um grande número de pessoas tenha acesso à sua publicação. Essa PLOS One é a mais considerada, os preços são exorbitantes, eles foram aumentando muito ao longo dos anos. Hoje em dia, para publicar, nós publicamos uma vez um artigo nessa revista em 2014.
Tá? Mas atualmente está custando assim, tipo, $8.000, né? Quase que o preço de um carro usado para você publicar um artigo numa revista dessa. Tá? Bom, então, esses Open Access Journals, né, é uma tendência, né, que surgiu aí nos anos 90, de você pagar para publicar. Tá? E os seus artigos, então, são disponibilizados gratuitamente na internet. Tá? Uma das principais empresas que faz isso é a Frontiers, né, que tem Frontiers in Psychology, com 29 sessões dos mais diversos aspectos da psicologia. A gente já publicou lá, tá? Quer dizer, que eles têm 20.000 artigos disponíveis online. Nós já publicamos diversas vezes no passado, quando a gente tinha dinheiro. Hoje em dia está complicado. Eles estão cobrando assim, tipo $2.000, né, para publicar um artigo, e é bem difícil. Essa Frontiers é interessante que eles geralmente trabalham em termos de números especiais. Então, eles fazem uma chamada, o número especial, você submete o seu resumo, dá um prazo para o resumo, e aí depois, se o resumo é aceito, você tem um prazo para entregar o seu paper, e depois que você entregou o seu paper, ele passa por esse crivo, né, por essa revisão iterativa. Como o objetivo é publicar o paper, né, a menos que o paper seja muito ruim, a ponto de ser recusado, né, ele vai sendo, então, os revisores eles acabam virando praticamente seus coautores, vão te dando dica, né, do que você deve fazer para melhorar, para tornar o negócio publicável. Depois, então, eles geralmente juntam esse número, né, num e-book, né, e é muito interessante porque você tem sobre um determinado assunto os principais pesquisadores do mundo inteiro publicando sobre aquele assunto e tal. Mas esse negócio, né, de Open Access Journals, né, acabou virando, né, uma praga, e toda hora a gente recebe anúncios, né, de pessoas no mundo inteiro, na Índia, no Paquistão, no Egito, na Turquia, que estão querendo ganhar, né, cobrar para publicar. Então, a gente tem que ser, além de custar caro, né, a gente tem que ser muito criterioso, né, com esse tipo de coisa. Né? Bom, onde publicar? Existem vários sites que te ajudam. Né? Você está escrevendo um artigo, você quer saber onde é que você vai publicar. O ideal é que cada laboratório tenha o seu catálogo, né, das possíveis revistas com determinadas características, mas um site que é muito útil é esse aqui, o Jane. Né? No Jane, ou você coloca o resumo do seu paper, ou você coloca o título do seu paper, ou as palavras-chave, e ele vai te dizer quais são as revistas que pode ser que você tenha interesse, que podem ser interessantes para você publicar. Bom, a questão da citação. Né? Um problema muito grave é a questão do plágio. Tá? Vocês veem que toda hora aí alguém se candidata a um cargo público, ministro da Educação, juiz do Supremo Tribunal Federal, e aí os jornalistas vão atrás, tá? E vão ver que a pessoa copiou trechos, né, de outros autores. Tá? E isso é muito feio, né? É extremamente deselegante. Né? Então, existem normas, né, para a gente sempre tem que citar, né, da onde a gente tirou a informação. A gente deve evitar, na psicologia, a gente não usa citações literais, né, copiando, entre aspas, o que o autor falou, exatamente em algumas áreas, como, por exemplo, a pedagogia, o pessoal usa isso muito,
Na medicina e na psicologia a gente não usa justamente para evitar isso. Então, a gente tem que ler, pegar a ideia e traduzir a ideia nas nossas próprias palavras e não ficar copiando o que os outros escreveram. E, atualmente, existem umas máquinas, né, que são chamados detectores de plágio. Então, se você entrar nessa de fazer plágio, você vai pagar o maior mico do mundo. Por quê? Porque quando você manda o paper lá para um periódico, a primeira coisa que o editor vai fazer, o secretário vai fazer, vai ser passar no detector de plágio. Tá? Como praticamente toda a literatura científica está disponível na internet, em forma digital, então você vê lá no texto, vai sair de onde que ele foi copiado. Tá? Então, evitar, né, de qualquer maneira, esse tipo de comportamento, né? Então, não cair na tentação para não pagar esse mico. Tá? Existem normas, né, de como fazer as citações, como formatar os papers. Né? Aqui no Brasil, a gente usa um sistema, né, que é chamado ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que eu usei isso aí 30 anos atrás, no meu mestrado, depois eu me esqueci, eu não sei mais nem usar isso. Tá? Então, o sistema que a gente usa na psicologia é o sistema da Associação Psicológica Americana. Esse aqui é o manual de publicação, né, da Associação Psicológica Americana, está na 7ª edição. Né? Então, as citações e referências devem ser completas, né? A gente não deve citar uma coisa e não colocar na lista de referência, a gente não deve colocar na lista de referência uma coisa que a gente não citou. Tá? Elas devem ser feitas num formato especificado, existem os diversos formatos. Tá? O que a gente mais usa na psicologia é esse formato da APA. Tá? Existem alguns livros, né? Esse é um livro muito interessante, né? Que é o Psychologist Companion, feito por um cara chamado Stenberg, né, que foi editor de várias revistas, um pesquisador muito experiente, a gente já está na 6ª edição, e dá muitas dicas, né, inclusive como escrever, né, até dicas de uso de linguagem, de inglês, o que você deve evitar, quais são os erros mais comuns que os autores cometem, assim por diante. E aí entra outra coisa, né? Quer dizer, se existe alguma coisa que é relevante cientificamente, ela é publicada em inglês. Né? Ninguém publica pesquisa original, pesquisa de impacto em outras línguas, se for em francês, alemão, português, italiano, pode ter certeza que não é literatura científica de primeira qualidade. Provavelmente é alguma coisa assim que foi escrita com uma finalidade mais didática, né? Ou alguma coisa que tentaram publicar em inglês e não conseguiram. Tá? Então, as citações devem ser feitas a partir de fontes primárias e não de fontes secundárias. Então, antigamente, a gente tinha muita dificuldade de ter acesso. Então, tinha o famoso apúdio, citado por. Aí dizia, o fulano disse isso conforme, né, foi citado pelo cicrano e tal. Isso aí, hoje em dia, não se aceita mais, porque a gente tem tudo na internet. Então, não tem motivo para você fazer citação secundária. Tá? As referências devem ser completas e precisas, é o maior mico, a maior vergonha. Né? Então, você tem que ser realmente obsessivo nisso aí. Tá? Então, a seção de referência é onde mais frequentemente se encontram erros graves, né? Grosseiros. Uma causa importante de erro é você copiar a referência de fontes secundárias sem verificar se ela está correta ou não. Né? Um número muito grande de referência não imprime credibilidade a um artigo. Tá? Então, às vezes, a gente vê que os alunos, né, citam meia dúzia de papers sobre um determinado assunto. Isso
não acrescenta informação. Então, existem critérios, né, para citar, escolher a literatura que você vai citar, né? Então, um critério importante é você citar aquele artigo que é mais relevante, que tem um valor histórico, que introduziu um conceito, um método novo, tá? E o artigo mais recente, o artigo que reflete melhor o estado atual do conhecimento numa determinada área. Então, você escolher as referências que você vai citar não é uma coisa trivial, né? Porque envolve, né, que você tenha um conhecimento, né, sobre o estado atual da arte, né, numa determinada área, e principalmente sobre a evolução, né? É um pouco essa perspectiva histórica, né? Alguns periódicos, principalmente na medicina, né, eles limitam o número de citações. Então, um periódico de médico, um artigo médico, geralmente ele vai ter 3.500 palavras, 50 citações no máximo. Na psicologia não existe essa limitação. Às vezes também, né, os periódicos recomendam que você deva citar a literatura mais recente, né? Então, literatura dos últimos 5 anos, coisa desse tipo, né? Então, um caminho, não, uma prática boa é você identificar a contribuição mais relevante, teórica, empírica, né? O artigo que teve maior impacto, e o artigo mais recente, no sentido de ser aquele que melhor reflete o conhecimento, né, sobre um determinado assunto. A gente não vai citar artigos de revisão, tá? A gente só vai citar artigos originais. Tá? Você só vai citar artigo de revisão se for uma revisão sistemática, uma meta-análise. Então, isso é interessante, porque uma revisão sistemática envolve uma análise criteriosa do estado atual do conhecimento numa determinada área. Mas você citar, né, que apareceu lá num capítulo de livro sobre uma revisão, isso aí não é considerado uma coisa séria. Então, critérios para selecionar a literatura citada, né? O trabalho citado deve ser a fonte original da hipótese ou evidência analisada, e não um artigo de revisão, né? Não é aceitável citar hipótese ou evidência a partir de revisões não sistemáticas da literatura. A hierarquia da evidência científica deve ser considerada na seleção de citações. Número 1, meta-análise. Número 2, revisão sistemática. Número 3, estudo experimental. Número 4, quase experimental. Número 5, estudo longitudinal. Número 6, comparação de grupo. Número 7, estudo correlacional. Número 8, estudo descritivo. Então, existe essa pirâmide, essa hierarquia da evidência científica, e a gente deve começar citando pela mais alta na medida em que ela estiver disponível. Citar revisões sistemáticas ou meta-análise é uma ótima estratégia, né? Então, você refere o leitor, né, a alguém que fez uma apreciação crítica da literatura e que te dá o estado atual do conhecimento, ou as dúvidas, né, as questões não resolvidas numa determinada área. As citações devem refletir a evolução do conhecimento na área. Você não precisa ficar fazendo histórico, né, contando lá, desde o Aristóteles, o que o Aristóteles achava ou deixava de achar sobre um determinado assunto, mas você tem que ter noção, né, de como é que o conhecimento evoluiu para citar as referências que realmente são relevantes. As citações devem ser atuais, a menos que o objetivo seja enfatizar a autoria de alguma hipótese descoberta ou a sequência de evolução de conhecimento. Se a literatura é controvertida, as posições contrárias devem ser mencionadas e analisadas. Isso aí é um erro, né? Os autores importantes têm uma teoria, que a teoria é controvertida, ele está sendo muito criticado e ele vai lá, cita só as coisas que estão de acordo com o que ele está pensando, né? E não considera isso isso aí é não considerar a hipótese alternativa, né? Isso é uma falha do processo de teste de hipótese, né?
Tipos de publicação. Então, tem vários, né, tipos de publicação. Então, isso aqui é a pirâmide, né, da qualidade das publicações. Começa, então, com a metassíntese. Né? A metassíntese é um estudo que você pega artigos de revisão sistemática e de meta-análise e você extrai o que existe naquilo ali. Né? O que você consegue generalizar a partir da literatura disponível. Isso, obviamente, só é possível se existe muita literatura sobre um determinado assunto. Se o assunto é muito pouco explorado ou se a qualidade metodológica da pesquisa é ruim, você não consegue fazer isso. Tá? Uma revisão sistemática, né, é um artigo no qual você identifica toda a literatura disponível sobre um determinado assunto, passa um crivo metodológico, faz uma análise da qualidade metodológica e seleciona só os melhores artigos, os artigos que satisfazem determinados critérios, e aí você faz a sua narrativa em cima desses artigos que têm atendem determinadas características metodológicas. Né? E a revisão sistemática ela tem sempre essa característica, né, de que ela é crítica, ela faz uma análise metodológica, ela procura discutir a validade dos resultados apresentados. Se você tem condições, numa determinada área, de fazer análises estatísticas secundárias, se você tem os resultados das médias, dos padrões, das correlações nos diversos trabalhos, se existe um número suficiente de trabalhos, se esses trabalhos são suficientemente homogêneos entre si, então é possível fazer uma meta-análise, ou seja, uma meta-análise é uma análise estatística em cima de resultados de uma revisão sistemática. Tá? Aí a gente tem os artigos originais, né? Experimental, quase experimental, observal longitudinal, observal transversal, né? Que são artigos nos quais a gente testa hipóteses. O teste de hipóteses tem um papel importantíssimo na ciência, justamente porque a gente considera a possibilidade da hipótese alternativa e da hipótese nula, a gente vê qual é a mais provável e assim por diante. O estudo observação, quando a gente consegue fazer um estudo experimental, ou seja, quando a gente tem condições de manipular a variável independente e alocar randomicamente os participantes nos grupos, é o ideal. O quase experimental, a gente manipula a variável independente, mas não consegue fazer a alocação randômica. O estudo longitudinal, ele atende um critério de causa e efeito, ou seja, a causa antecede a consequência. E o estudo transversal, ele permite a gente apenas identificar associações entre variáveis e não permite fazer inferências de relações de causa e efeito. Aí a gente tem, né, estudos empíricos, né, que envolvem o estudo descritivo, né, que é frequência, incidência e prevalência de determinadas condições, esse tipo de coisa. Os estudos de caso, né, que pode ser relatos de caso clínico, estudos de caso de uma determinada instituição, né, ou existe também um estudo quase experimental de caso, que tem um estatuto, né, de um artigo original quase experimental. Depois disso, a gente tem, né, as revisões narrativas, né, nas quais você não tem esses critérios da revisão sistemática, você simplesmente procura fazer uma síntese, uma interpretação das coisas que você estudou. Os estudos qualitativos, né, que são muito difundidos em uma determinada área, mas que consiste basicamente em perguntar a opinião das pessoas sobre determinados fenômenos e interpretar em função de um referencial hermenêutico, né? E que tem um poder de generalização extremamente baixo, que não testam hipóteses, né? Então ocupam um patamar baixo, né, na hierarquia da evidência. A tese de doutorado e a dissertação de mestrado, né, que são trabalhos, a tese de doutorado, ela obrigatoriamente é original,
elas passam pelo crivo da banca, né, mas elas ainda não passaram pelo crivo externo, né, da revisão por pares para publicação. A gente tem, então, livro e capítulo, né, que são modalidades extremamente interessantes de publicação, mas que geralmente não passam na revisão por pares. Tá? Então, o livro é interessante porque no livro você pode fazer uma síntese, né? Você pode ter um escopo maior, se aprofundar num determinado assunto, tá? Com mais liberdade, você pode apresentar hipóteses, você não precisa ficar, vamos dizer assim, você pode ousar um pouquinho mais, tá? Mas esse também é um problema. Você pode dar mais a sua opinião, você pode ser mais pessoal e assim por diante. Então, o livro é interessante, o capítulo de livro também é interessante, tá? O livro e o capítulo eles são bons quando você está começando a estudar um determinado assunto que você quer se orientar na literatura. Geralmente, vamos dizer assim, o conteúdo é apresentado de forma mastigadinha, né? Mas você não pode ter muita certeza sobre a validade daquilo ali que está sendo colocado, principalmente porque não passou pela revisão por pares. Tá? Aqui no Brasil, os profissionais, né, principalmente da psicologia, da educação, eles não têm o costume de ler artigos originais, eles não sabem ler artigos originais. Tá? Então, o que o povo consome mesmo são livros e capítulos de livro. Tá? Por causa disso, que livros e capítulos de livro são gostosos, são bons de escrever, a gente gosta, porque a gente tem mais liberdade, porque tem um impacto maior, né? As pessoas consomem, leem, comentam, discutem o que você escreveu. Existe uma tendência, né, que é um capítulo revisado por pares. Tá? No ano passado, eu publiquei 2 capítulos de um livro internacional, está saindo agora, tá? Que passou na revisão por pares. Deu um trabalhão danado, tá? Você atender às exigências dos revisores, mas sai com uma qualidade melhor. Atualmente, eu estou com 2 colegas aqui no Brasil, a gente está publicando um livro, né, sobre a neuropsicologia dos transtornos de aprendizagem no Brasil, que a gente vai usar esse sistema de revisão por pares. Tá? Depois a gente tem, né, as publicações em eventos, né, em congressos, que pode ser a comunicação oral, que pode durar 5, 10, 15, 20 minutos, dependendo do congresso, e o pôster. Tá? Nós vamos ver isso aí depois. A gente tem as publicações, né, na imprensa leiga, nos blogs, no YouTube, né, que também são coisas extremamente interessantes, as quais a gente tem bastante liberdade, né, mas, vamos dizer assim, a garantia de qualidade, de validade das informações apresentadas é baixa, né? Existe esse fenômeno muito difundido atualmente da fake news. Então, do ponto de vista científico, são as formas, né, de publicação que ocupam uma posição inferior na hierarquia. Tá? Metassíntese. Né? Esse camarada aqui, o John Hattie, ele publicou um livro, né, em 2009, no qual ele fez uma metassíntese de mais de 800 meta-análises, né, na área de educação. O que funciona na área de educação, em termos de abordagens teóricas, em termos de avaliação, e ele estabeleceu uma série de critérios. Então, esse é um livro, assim, é um livro monumental, tá? Que você não... Né, assim, já é antigo, né, tem 11 anos, mas é uma façanha, coisa que ele ficou, sei lá, tipo, uns 10 anos trabalhando nisso aí para ter esse resultado. Então, esse é um exemplo de uma meta-síntese. Numa meta-análise, né, a gente precisa fazer uma revisão sistemática, faz estatística de dados secundários, procura resolver discrepâncias entre os estudos, ver se elas são, na maioria das vezes, são questões metodológicas, e procura fazer generalização com base num corpus de dado maior, mais robusto. Tá?
Na revisão sistemática, é muito importante que a gente tenha uma pergunta. Tá? Então, a revisão sistemática não é assim, eu vou estudar tal assunto. Eu vou encontrar a resposta para um determinado assunto, para uma determinada pergunta. Essa resposta para essa pergunta pode ser afirmativa, positiva, ou não existem dados, não tem pesquisa suficientemente robusta. Tá? Então, um exemplo, né, de questão que pode ser resolvido por uma revisão sistemática é saber se as gambiarras terapêuticas para COVID-19 são eficazes ou não são eficazes. Tá? Então, são eficazes, não são eficazes, ou você não tem condições de decidir, porque os estudos disponíveis atualmente não são suficientes para gerar uma resposta. Tem que identificar toda a literatura pertinente, usando uma daquelas máquinas de busca, né? Fazer uma análise metodológica da literatura sobre a validade, considerando os vários tipos de validade, validade de construto, validade interna, validade externa, validade estatística e assim por diante. Vai analisar, então, os resultados, tá? Fazer uma síntese narrativa desses resultados e procurar fazer generalizações. Tá? Então, sempre que a gente vai começar a estudar um assunto, uma dica boa é procurar uma revisão sistemática que ela te dá o caminho da roça. Tá? O artigo científico original, né, é a moeda corrente da ciência, né? É que tem um turnover mais rápido, é onde aparece a informação nova, então essa informação original, informação atualizada, metodologia rigorosa, né? Passou por pares e é indexado nesses sites, né, que têm critérios. Né? Então, uma coisa importante é que a gente aprenda a ler artigos originais, porque a informação de melhor qualidade, mais atualizada, ela vai estar nos artigos empíricos originais, que seguem aquele modelo, né, aquela estrutura que a gente já comentou, né, que é a introdução, métodos, resultados e discussão, que tem essa forma de ampulheta, que você parte de uma questão geral na introdução, restringe, formula uma questão específica, uma hipótese, né? Nos métodos e resultados apresenta, né, a sua pesquisa, e depois na discussão você vai do particular para o geral, procura fazer generalizações a partir dos seus resultados. Nos artigos, né, originais existe essa hierarquia, né? Os que observam teste de hipótese são experimental, quase experimental, observacional, longitudinal e transversal, ocupam um local superior na hierarquia, né? Os estudos descritivos e o estudo de caso é mais sujeito, né, a vieses interpretativos, então não tem provavelmente uma validade tão grande. A gente viu que o artigo ele é escrito, ele é apresentado naquela ordem, né, chamado INRAD, introdução, métodos, resultados, discussão, mas que não é assim que a gente, na prática, escreve. Né? Então, a primeira coisa que a gente escreve são os métodos. Os métodos, a gente já tem eles do projeto. Depois, a gente escreve os resultados, que são, né, oriundos da nossa análise estatística, e a gente vai para a discussão. Depois que a gente terminou a discussão, a gente volta para a introdução que a gente tinha escrito lá na hora de fazer o projeto e vê em que medida, né, a gente precisa reajustar a introdução, porque tem que haver uma coerência entre a introdução, os resultados e a discussão. Depois que a gente terminou essa parte aqui, então a gente vai para o resumo, no qual a gente procura fazer uma síntese do trabalho, envolvendo, né, formulando a questão de pesquisa, apresentando os métodos, os resultados principais e discutindo, né, quais são as conclusões, as generalizações que pode-se fazer. E, no final, a gente vai fazer o título. Né? Então, as partes mais difíceis, acho eu, são a discussão,
o resumo e o título são extremamente importantes, porque, na maioria das vezes, as pessoas só vão ler o título e talvez o resumo do seu paper. Então, você tem que ganhar o leitor no resumo. Aí, no título, já chamar a atenção e, no resumo, ganhar o leitor para que ele siga adiante na leitura do seu trabalho. Tá? Os livros têm um escopo maior, né? Eles permitem um aprofundamento maior, permitem elaboração teórica, a consolidação de pesquisa, você revisa o trabalho que você fez, relata a sua experiência pessoal. Você tem mais liberdade de colocar as coisas, porque não passa pela revisão por pares, mas leva mais tempo, né, para ser publicado. Até você escrever um livro, publicar um livro e tal, isso às vezes pode levar alguns anos. Né? O capítulo de livro ele tem um escopo menor, ele pode ser uma revisão narrativa, ele pode envolver experiência pessoal, você pode ter liberdade, pode ter demora, e o problema é a ação entre amigos. Né? Você vai editar um livro, você convida o seu amigo, você não tem muito como recusar o trabalho do amigo, porque senão ele vai ficar de mal com você e tal. Então, existe essa tendência contemporânea da revisão por pares dos livros. Né? Você convida lá 12 autores, cada um manda o seu capítulo, e você revisa o capítulo e pede para um outro autor revisar o capítulo de um parceiro. Tá? A tese de doutorado ela tem que ser original. Tá? Você não pode servir café requentado, né, numa tese de doutorado. Você tem que ter uma tese, tem que ter um teste de hipótese. É um doutorado sem teste de hipótese, é um doutorado que a banca vai olhar com desconfiança. Você tem a obrigação de esgotar um determinado assunto. Geralmente, você tem em torno de umas 200 referências, pelo menos, né, que você precisa ter lido. E aí, referência, eu digo assim, são artigos originais, não de revisão. Tá? Você leva 4 anos para escrever uma tese de doutorado. Aqui no Brasil, a gente aceita, em lugar da tese de doutorado, 3 artigos. Tá? Na Europa, nos Estados Unidos, são 5 artigos que são exigidos. Então, uma tese de doutorado ela equivale em torno, né, a 3 ou de 3 a 5 artigos científicos. Tá? A dissertação de mestrado ela não precisa ser original, ela não precisa testar hipótese, ela pode ser uma revisão narrativa, apesar de que vai ser muito difícil você publicar isso aí depois. Dura 2 anos para escrever e, geralmente, a gente trabalha com em torno de 100 referências. A dissertação pode ser substituída por 2 artigos. Tá? Um TCC, trabalho de conclusão de curso, que, infelizmente, na psicologia da UFMG a gente não tem. É um trabalho que leva 1 ano para fazer e tem, geralmente, 50 referências. A comunicação oral, né, ela pode durar alguma coisa entre 5 e 30 minutos, a gente tem que ser muito rigoroso no tempo, então é importante ensaiar antes. Né? Ela tem que ser muito específica, tem que se concentrar num tópico, tem que ser objetiva. Né? A gente não pode ficar fazendo texto muito comprido, né? Tem que usar, vai ficar lendo lá, fazendo uma leitura coletiva. Então, nas transparências, os slides que a gente preparar, vai usar palavras-chave, usar figuras e não tabelas. Tabelas são muito difíceis, né, de você ler, demandam muito tempo. Então, a figura, num vistaço, assim, você consegue ver qual é a mensagem. A questão da visibilidade, da estética, né, são muito importantes. O cuidado com o design é irrelevante. Tá? Não adianta ficar enfeitando a apresentação com um coraçãozinho, com criancinha sorrindo, brincando. Isso não acrescenta conteúdo do ponto de vista de aprendizagem multimídia. É contraproducente, porque você exige que o leitor gaste, né, recursos cognitivos para processar a informação que é
irrelevante. Tá? Então, essa questão visual, tá, é muito importante, e é importante você ensaiar previamente. Se possível, decorar um texto, né, sucinto. Geralmente, a gente calcula 1 minuto para cada slide. Então, se você tem 30 minutos, você vai fazer 30 slides. Se você tem 5 minutos, você vai fazer 5 slides. Daí você tem que realmente concentrar a sua mensagem, né, nesses poucos slides. Tá? O pôster, né, também é uma modalidade, né, de divulgação que a gente usa muito, né, em congressos, né? Então, ele tem que ser específico, objetivo, pouco texto, né? Palavras-chave. Ele tem que ser autoexplicativo, porque na sessão de pôster o autor fica do lado, mas o pôster ele não vai ser visto só na sessão de pôster, né? Ele vai ser visto, ele vai ficar à exposição lá, então a pessoa tem que chegar ali, olhar e entender qual é a mensagem. Se precisa muita explicação oral, a pessoa não vai se interessar pelo seu pôster, né? A questão da visibilidade, da estética, né, também são importantes. O cuidado, né, com o design, né, para mim, de novo, é irrelevante, não é para ficar enfeitando com coisas que são irrelevantes para o conteúdo. A grande vantagem do pôster é que você fica do lado e quem vem te procurar são as pessoas que se interessam, e aí você vai ter a oportunidade de conhecer pesquisadores que têm interesses semelhantes, eles vão fazer sugestões, tá? É uma coisa assim mais informal e tem, né, um resultado às vezes bastante bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tá? Vamos ficar por aqui agora. Interromper o compartilhamento.